Luís Cristóvão, comentador na Antena 1, na Eleven Sports e na SIC Notícias, analista de futebol, falas e escreves sobre desporto de uma forma até mais vasta em vários meios de comunicação social. Hoje estamos a gravar numa segunda-feira. Portugal já foi no Mundial. Aliás, esta conversa foi marcada exatamente para celebrarmos que Portugal ia chegar às meias finais. Estás com azia, conformado, desiludido ou é a vida? Como é que estás? Pois, acho que nenhuma dessas é a vida. Talvez seja aquela que seja mais próxima das minhas sensações. É verdade que no sábado, sobretudo a segunda parte, custou-me um bocadinho estar a ver o jogo, porque também ia trabalhar a seguir. Estava a ver em trabalho. Ias comentar o jogo a seguir. Ia comentar o jogo a seguir durante várias horas e isso é que estava-me a perturbar ali um bocadinho, conseguir conciliar as duas coisas. Alguma desilusão, obviamente, com a necessidade de ter depois também uma cabeça fria para poder falar sobre o assunto. Como é que tu consegues fazer isso? Como é que tu consegues tirar um bocadinho o teu coração, neste caso de adepto de nacional? Eu não sei como é que funciona o teu coração. Eu, por exemplo, eu sou adepto do Futebol Clube do Porto e da seleção. Gosto dos dois, exijo que eles joguem bom futebol, essa é a minha regra. Eu gosto da arquitetura do jogo, mas quando vejo a seleção nacional em contexto do Mundial Europeu, eu sofro, o que para mim é uma irracionalidade. Sim, creio que nunca sofri muito com futebol. Tenho uma grande paixão pelo Torriense, que é a equipa da minha cidade e a equipa que eu acompanhei sempre desde miúdo, desde os 5, 6 anos que me lembro não só de ir ver o Torriense em casa, em Torres Vedras, mas também muitos jogos fora com o meu pai, que depois foi dirigente também durante uma série de anos. Com o meu pai também vinha muitas vezes a Lisboa, ao estádio de Alvalade, ver o Sporting. Tinha um amigo meu com quem sempre que podia arranjava maneira de ir com o pai dele ao Estádio da Luz. Normalmente era uma vez por ano, e ao Estádio da Luz ver o Benfica também. Nunca foi uma coisa de sofrimento. A tua capa é a capa de analista, é aquele que dá um passo atrás para perceber o que é que está a passar à volta. E em termos de trabalho consigo fazer isso bem. Confesso-te que um jogo onde me senti muito emocional foi a primeira vez que fiz uma final da Taça de Portugal no estádio do Nacional de Jamor. Quem contra pelo Sporting Porto. Pelo enquadramento da coisa. Foi com a Antena 1, com uma primeira vez naquele estádio, numa final. Já tinha trabalhado lá, mas numa final da Taça de Portugal foi emocional por tudo o que estava associado ao jogo, àquele jogo e àquela ideia de paixão que existe e que eu tenho desde sempre. Mas já tive noutros jogos que se calhar seriam igualmente importantes ou mais importantes ainda, finais de Liga dos Campeões, esse tipo de coisas. E não sentiste isso? E não senti isso. Jogos de seleção ao vivo, não sinto isso. Este sábado, acho que ali estavam a chocar um bocadinho as duas coisas. O que é que nos aconteceu? Aconteceu-nos o futebol, por um lado. Eu acho que eu tenho dito isso desde o final do encontro. Quartos de final do Mundial era o nosso território, o ponto onde Portugal pertencia, digamos assim. É o nosso Cabo da Boa Esperança ou o Cabo das Tormentas, geralmente, não é? A gente geralmente. Sim, ali. Até melhor do que a maior parte das vezes, não é? Estes quartos de final é o terceiro melhor resultado sempre da seleção. Mas podemos dar uma nota a Portugal neste Mundial. Podemos dar uma nota a Portugal. Eu creio que Portugal tem uma prestação positiva, como te disse, dentro das expectativas. Portanto, se calhar num exame final, dentro da média do ano, dos testes que foi fazendo. E não estávamos lá, todos nós um bocadinho contaminados com a expectativa. Isso. Sim. Nós vemos um jogo anterior com a Suíça e vemos perfume e vemos golos. E é isso que mexe. E dizemos, espera lá, isto afinal pode dar para nós, não é? Sim. Eu tive essa sensação, se calhar lá está, é parvo. Não, eu creio que isso foi o que toda a gente pensou.
inclusivamente eu senti isso que depois do que tinha acontecido no jogo frente à Suíça, em que de facto é dos melhores jogos da seleção portuguesa dos últimos anos, e estando a enfrentar um adversário que não tem propriamente história em mundiais, o que não nos diz nada acerca do seu real valor, mas diz-nos alguma coisa da forma como nós entramos no jogo. Acaba por criar aqui uma certa desilusão que seguramente que se nós jogássemos contra uma França, uma Espanha, uma Alemanha, não criaria. Era normal. Seria o normal. Ou seria expectável. Ou seja, nós jogássemos com a Espanha, como Exatamente. era suposto, teoricamente. E esta ideia da expectativa tem um peso enorme naquilo que é a vivência do jogo. A expectativa de vamos ganhar, ou é possível ganhar, ou é impossível ganhar, mas vamos conseguir fazê-lo. Tudo. É aquilo que nos move. É aquilo que nos move. E ao sentir um momento de confiança quebrado, não só com o resultado, mas sobretudo com a exibição, porque eu creio que aqui o que pesa mais depois é também a exibição, do melhor jogo dos últimos anos a um jogo ascético, muito pobre em relação a. Faz-me lembrar um outro jogo onde eu estive na bancada, no Estádio da Luz 2004, final com a Grécia. Sim, e até com ideias de jogo do outro lado semelhantes. Eu confesso que pensei mais em 2016, porque aquilo que Marrocos nos fez foi o que nós fizemos. Provámos o nosso próprio veneno. Provámos um veneno que utilizámos no passado. Olha, para mim o desporto é uma história. O Ferreira Fernandes falou uma vez sobre isso e eu concordo completamente com ele, que é o choque entre... É a jornada do herói. Heróis e vilões. Tens heróis e vilões para este Mundial? Para mim é muito difícil ver o lado do vilão no futebol. O lado do herói, sim. O lado do herói creio que é aquilo que a generalidade das pessoas está à procura. Quem são os heróis? Os heróis deste Mundial. Para ti, claro. Sim. Por exemplo, o Livakovic, guarda-redes croata, naquilo que faz no jogo frente ao Brasil, torna-se um herói. O que não significa que ele, ainda esta semana, quando voltar a jogar, amanhã contra a Argentina, não saia como o anti-herói. Dá um frango e acabou. Sim, o En-Nesyri neste momento será um herói para os marroquinos. O homem que nos marcou o golo. O homem que nos marcou o golo. O Gonçalo Ramos foi um herói no jogo frente à Suíça por ter marcado 3 golos, ainda para mais aqueles heróis inesperados. Eu creio que os heróis no futebol, no desporto, são transitórios, não é? São temporários. E isso, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma coisa boa. Não suportaria viver com heróis eternos. Mas estes heróis dão-se muito mal com essa transitoriedade, não é? Sim. Então, mas se eu agora fui bafejado pelos holofotes, se todos dizem agora no jornal que eu sou a mais bela das belas, porque é que amanhã eu não sou e veio outro? Sim, é a célebre frase do bestial à besta, não é? A bola é pródiga nisso? A bola, assim, o desporto é só isto. E eu creio que a vida também é. Nós é que muitas vezes tentamos iludi-la no facto das coisas serem transitórias também. O futebol imita a vida, não é? Estou sempre a dizer isso e acabo por ser um bocadinho repetitivo. Mas de alguma maneira, obviamente, para quem assiste, esta ideia do herói temporário é deliciosa. Para mim é deliciosa pensar que eu quero ficar surpreendido, não é? Perdemos um jogo, custou-nos, amanhã há outro jogo para nós voltarmos a viver do início. Daqui a um voltamos ano a sonhar outra vez, não é? Voltamos a sonhar, não é? Para quem está nessa montanha russa por dentro, é mais difícil. Mas creio que também que o tempo acaba por ensinar a todos esses atores que as coisas são como são, e por isso há que aproveitar bem o dia em que somos heróis para depois suportar melhor o dia em que ficamos fora dessa lista. E nesse dia chorar. Vi no jornal espanhol já há uns meses, a propósito, numa das peças de preparação deste Mundial, sobre Portugal, e a peça, o título é fascinante, que é: Obrigado Portugal
por ter criado dois dos mais fabulosos vilões do futebol. E então a foto é de José Mourinho, o treinador, e Cristiano Ronaldo, já na turbulência toda de Manchester United. Isto é ver a história ao contrário, não é? É ver a história como os espanhóis a veem. Esse é outro lado bom. Esse é outro lado bom do jogo, que é conforme o sítio onde estás, vês coisas diferentes. Estás no estádio, estás atrás da baliza, estás numa lateral, vês coisas diferentes. Há uma perspectiva, isto mesmo em termos de comunicação, sim, há uma perspectiva do que é que tu estás a ver. Sem dúvida nenhuma. Olha, vamos ao golo que elimina Portugal. E para mim é um fenómeno que eu gostava que tu me ajudasses a perceber. Nós estamos focados, é verdade, ok, é Portugal, estamos focados se foi um frango do nosso guarda-redes, se o defesa central não chegou, se por aí fora. E eu o que vejo naquele lance de uma forma neutra é um jogador do lado esquerdo que faz um extraordinário cruzamento e um avançado centro que marca um golo extraordinário. E nós ficamos cegos, não conseguimos ver isto, pois não? Não conseguimos ver isso porque nós sofremos o golo. Mas tu sentes tu mesmo, aquilo é um golo extraordinário, certo? Ou é um frango? O que é que, para que lado é que tu pendes? É um golo que é facilitado. Não é um frango. É um golo que é facilitado numa situação que a seleção portuguesa aconteceu inúmeras vezes ao longo deste Mundial. Portanto, é uma repetição da história. É uma repetição, é uma história que se repetiu muitas vezes. Cruzamentos com liberdade para serem feitos, um certo desalinho entre os defesas e depois a acrescentar a má saída do Diogo Costa. Lá vamos às expectativas outra vez. Todos tínhamos a expectativa de ter um grande guarda-redes de topo mundial, que se calhar ainda está a verde, não é? Ainda estará, naturalmente, mas o potencial está lá e a qualidade está lá. E apesar de sair envolvido na infelicidade de ter uma parte da culpa, digamos assim, no golo que nos elimina, creio que é muito difícil alguém conseguir argumentar-te que Diogo Costa não era a melhor opção para estar na baliza. E todos os grandes guarda-redes têm estes seus momentos. Todos os grandes guarda-redes têm estes momentos, mesmo no seu ponto mais alto, quanto mais nestes momentos ainda iniciais de uma carreira, que aos 23 anos, um guarda-redes é ainda um jovem, muito jovem, pensando que normalmente a maturidade dos guarda-redes está depois dos 30. Olhando de uma forma de comunicação, vemos o guarda-redes que no primeiro jogo deixa a bola no meio da área com o avançado lá atrás e tu vês no fim do jogo que a cara dele é uma cara de quebra de confiança total. Sim. E animado pelos seus colegas, Cristiano Ronaldo, Pepe, por aí fora. Desta vez sofre um golo, mas todavia a cara mantém-se seráfica, gelada e focada. Sim. Eu creio que o erro do primeiro jogo é um processo de aprendizagem, é um susto que serve para aprender. O golo destes quartos de final acontece muito mais cedo no jogo e, portanto, é um guarda-redes que já teve outros erros na vida, já teve grandes defesas na vida e reprocessa. E já sabe como lidar com isso no jogo. Contra o Ghana, o facto daquilo ter sido no momento final traz a atenção para quebrar logo ali a seguir quando o árbitro apita para o final da partida. E, portanto, eu está acho que fresco ainda na memória, sim, não é? Está fresco na memória. Há ali um momento de uma apreensão, mas que depois ele, quando fala, já fala com a confiança que lhe é característica. Portanto, eu creio que o momento que é apanhado nas câmaras acaba por ser uma visão bem para lá das cortinas que nós não costumamos ter acesso no Diogo Costa, mas que ali acabaram por ficar à mostra. E ali mostra. vimos, portanto, nós abrimos um bocadinho a cortina e vimos a vulnerabilidade, a fragilidade do ser humano que todos têm, não é? Mas que para um profissional de futebol, com o mediatismo que os jogadores da seleção têm que enfrentar, está quase sempre escondido. Dezenas de câmaras à volta de um estádio, algumas, a maioria das pessoas não sabe isso, mas há câmaras que são pedidas pela produção e pelas televisões para focar
o jogo todo um determinado jogador, um Messi, um Cristiano Ronaldo, assim acontece? Creio que neste Mundial havia 6 sinais diferentes, portanto, produzidos. Não são 6 câmaras, são 6 sinais diferentes para transmissão. Nós normalmente o que vemos é uma realização. Estamos em casa a ver. Vemos uma que é o final. chamada Master, não é? Portanto, que é aquela que reúne o que é o formatado para passar na casa das pessoas. O realizador diz câmara 1, este aberto, aquele fechado, exatamente, por aí fora. Mas tínhamos 6 versões dessa transmissão. Umas mais focadas em jogadores, outras de campo aberto, a chamada câmara tática, em que estás sempre a ver o campo inteiro, muito útil para o trabalho de análise. E isso demonstra, quando tu tens 6 sinais, não faço ideia quantas câmaras seriam. Vais apanhar 30 tudo. E muitas 40 câmaras, quase de certeza. E por isso apanhas o momento em que Cristiano Ronaldo, frustrado, Sim, diz para o selecionador nacional, agora já se pode dizer isto com toda a certeza, deve estar com uma pressa, não digo o resto, porque é uma palavra portuguesa mais agressiva, deve estar com uma grande pressa, e acontece aqui aquilo Sim. que eu chamo o momento de comunicação no campeonato, que é Cristiano disse mesmo aquilo para o treinador. Isso foi claro para ti desde o início? sim, não diz aquilo para o treinador, diz aquilo para o ar, em relação ao treinador, em relação à decisão. Portanto, é dirigido ao treinador, mas não diz aquilo ao treinador. É como se fosse um pensamento que vemos ser soletrado pelo Cristiano Ronaldo. Portanto, não é muito longe de Fernando Santos. Devido ao meu trabalho na SIC, analisamos e esse jogo até foi transmitido pela SIC, portanto tínhamos acesso a várias imagens. Analisámos profundamente o que aconteceu, a sucessão dos acontecimentos, e nesse momento é o momento que nós identificámos como Cristiano ainda com a abraçadeira, é quando ele tira a abraçadeira e a vai entregar ao Pepe. É um desabafo para o Pepe? Nem para o Pepe. É para o ar. É para o ar. É para o ar. E ele está muito longe, está a meio do campo. Portanto, este é um momento de comunicação onde tu punhas um balão, como na banda desenhada. Sim. Em que Cristiano Ronaldo pensa: olha-me este, então, mas vai-me tirar do campo agora quando eu posso ajudar aqui? Curiosamente, a primeira imagem que aparece na transmissão que chega à casa de toda a gente é a cara de Cristiano Ronaldo a ver o seu número ser levantado, a placa com o número, quase a fingir que não está a ver. Há ali uma cara em que se percebe a apreensão de Cristiano Ronaldo. Portanto, aquele momento é um choque. E depois sai aquela frase. Eu creio que é bom termos noção. O Cristiano tem também perfeita noção de que está a ser filmado. Claro. Tem perfeita noção de que está às vezes os jogadores põem a mão à frente da boca. Dizem interiormente muitas coisas que não se letram, não é? E portanto, isso no desmontar do acontecimento não é uma frase que sai, é uma frase que eu creio que ele quer que saia. Eu quero dizer isto. É quase uma manifestação. Sim. É quase uma assinatura. Sim. Que é, não, caro treinador, caro mundo. Não é dito ao treinador e, portanto, não tem aquele imediatismo de ser uma discussão. Sim. Não é uma discussão. Ou Fernando Santos, o que restas por fazer? Cristiano Ronaldo para o mundo, estão com pressa de me tirar daqui. Estão com pressa de me tirar do palco do mundo? Sim. É uma... Tu achas que aquilo é uma frustração ou é uma... Sem dúvida nenhuma. O Cristiano Ronaldo está a passar provavelmente pela fase mais difícil da sua carreira, tocada por questões pessoais, familiares que são conhecidas. A perda de um filho, que é uma coisa muito... Exatamente, que não conseguimos aí medir o peso dessa situação. Sabemos que afeta, mas não conseguimos medir porque felizmente nunca passei por isso, mas tenho perfeita noção de que cada pessoa reagirá de forma muito diferente e sempre muito dolorosa. E isso perturba de uma forma dramática
o trabalho, no fundo, Sim, a pré-época, o início. E depois eu creio que isso vem conjugar-se com uma série de outras situações. Ou seja, não me parece que seja a situação familiar, pessoal, que é o ponto que quebra a continuidade em relação a tudo o resto. Acho que é mais um dado que se vem juntar a uma frustração com o clube onde estava, com o Manchester United, que já existia. E com o seu desempenho também. Eu creio que é inevitável que com o seu desempenho também. Porque estamos a falar de alguém que cada vez que entra no campo nos últimos 18 anos, sim, é tipo, vou marcar um golo, e isso era óbvio para toda a gente, imagino que para ele muito mais, não é? Antes de qualquer um de nós perceber que a idade ou o tempo estava a pesar sobre Cristiano Ronaldo foi a primeira pessoa a ter noção disso. Claro. E tanto que ele foi mudando um pouco o seu estilo de jogo e a forma e aquilo que ele faz em campo ao longo da sua carreira. Já não dá para correrias, já não é? teve vários sinais em que ele próprio percebeu que tinha que começar a fazer coisas de maneira diferente. E acredito que nestes últimos 4 anos, desde que ele foi para a Juventus, em algum momento ele tenha realmente percebido que as coisas já não eram mesmo como foram antigamente, no sentido em que já não dava propriamente para mudar a forma como está em campo e continuar a ser um dos melhores jogadores do mundo. Neste momento isso já não acontece, e já não acontece há 4 anos. Mas isso vimos tudo isso com Maradona, com Sim, Pelé, com Figo, com Rui Costa. Com todos esses vimos isso mais cedo e é a lei da vida, não é? De forma se calhar muito mais brutal. Pois não vimos isso com o Pepe, mas isso é porque ele deve ter lá uma poção secreta, não sei o que é que... A questão do Pepe é curiosa, porque o Pepe aos 39 anos é um jogador que nos pontos altos está sempre muito bem. E depois tem momentos intervalos entre esses pontos altos em que há essa quebra. Lesões, menos utilização na equipa. Portanto, faz uma gestão mais racional do seu momento e da sua capacidade? Eu creio que faz a gestão necessária para que um jogador da idade dele possa estar ao melhor nível nos pontos altos. O Cristiano Ronaldo tem objetivos que são contínuos. Quando tens objetivos de marcar mais golos, de fazer mais jogos, não podes propriamente ter esses pontos baixos entre os pontos altos, tens que estar sempre. É uma máquina de alto rendimento. Sim. Que sabe que tem que responder a essa demanda. Que quer estar sempre nessa demanda, porque também são objetivos que ele coloca a si próprio, não é? E isso obviamente iria ter um custo, e eu creio que o custo se sentiu neste último verão. As tais questões pessoais, a insatisfação com o clube, o querer sair para uma outra realidade, nada disso ter resultado. No processo não treinou durante a pré-temporada. Eu creio que são demasiadas coisas para que um jogador, já nesta fase da sua carreira, consiga depois recuperar rapidamente, por vontade própria recuperar. Precisa agora de um processo, primeiro para limpar um bocadinho a cabeça, para descansar, para se reposicionar e encontrar esse contexto onde as coisas possam voltar a sair. Sempre, mais uma vez, sem esquecer que neste momento já não é um dos melhores do mundo, mas ainda pode ser um jogador muito bom e muito, muito útil para equipas e para a seleção. Mas precisa de se, lá está, recentrar e ver o que é que consegue fazer e o que é que não consegue fazer. Sem dúvida nenhuma. Cristiano tem uma reputação mundial absolutamente extraordinária. Ele está na história, quer dizer, ponto. A história está escrita. O contexto, por exemplo, daquela entrevista que ele dá, quando termina, pausa na época desportiva no Manchester e depois vem para a seleção, dar aquela entrevista daquela maneira, claramente nós vemos que o objetivo foi forçar uma ruptura com o Manchester, não teve como preço trazer esse problema que é externo a Portugal para dentro de Portugal no meio de um campeonato do mundo? É o eu sobre o nós? É um bocadinho o eu sobre o nós. E ele próprio na primeira conferência de imprensa em que participa já em estágio da seleção diz que fala quando quer e que não tem que dar explicações a ninguém. Eu sou Deus? Não. É a postura dele e é aceitável que assim seja. Eu creio que aqui
que não foi medido é o impacto da entrevista. E há um impacto de até naqueles 26 que ouvem a entrevista também? Creio que não tanto. Ou no buzinar geral em termos de comunicação? Cristiano não seria um tema deste Mundial. Seria quanto muito um tema fazendo o primeiro jogo, cumprindo o seu 5º Mundial, marcando o golo. Portanto, seria um tema pela positiva. Check. Bateria recordes, entraria mais numa linha da história, mas não seria tema do Mundial. Este não era o Mundial de Cristiano Ronaldo. Não estava previsto que fosse. Não estava previsto que fosse o Mundial em que o tema fosse Cristiano Ronaldo. E a entrevista coloca-o aí. E creio que depois da entrevista, a conferência de imprensa serve para manter vivo o tema Cristiano Ronaldo. O que aconteceu no final do jogo da Coreia do Sul serve para manter vivo o tema Ronaldo. As publicações de familiares servem para manter vivo o tema de Cristiano Ronaldo. Isso é um azar ou uma estratégia? Ou aconteceu? Azar não é. Azar não é. Não te posso dizer que seja uma estratégia, mas acho que é fruto de uma postura, não do Cristiano sozinho, mas do mundo cristiano, que não conseguirá imaginar que o futebol ocorra sem que Cristiano seja tema. E que não haja luz sobre ele em permanência. Exatamente. E isso, até certa altura, pode ser muito positivo, porque estás obviamente a fortalecer marca e a fortalecer estatuto. Estás a criar luz à volta dos seus feitos. Mas quando as coisas não correm bem, ou quando o rendimento desportivo já não está ao nível, essa luz acaba por expor em demasia aquelas que possam ser atualmente fragilidades de Cristiano. E eu creio que é esse o ponto das consequências que não foi pesado. Ou seja, aquela entrevista não conseguiu pesar o facto de o rendimento desportivo do Cristiano não ser o mesmo, puxar toda a leitura que se faz da figura e da entrevista para um lado mais negativo e não para o lado positivo, que seria o melhor jogador do mundo acusa o seu clube de que não está à sua altura. O melhor jogador do mundo do momento acusa o seu clube. É sempre um passo muito arriscado. Essa é a narrativa que nós podíamos ler. Esse é um passo muito arriscado. E se ele fizesse um campeonato mundial extraordinário, marcado 10 golos e Portugal ser campeão do mundo, então seria uma história de redenção. Exatamente. Agora, como eu costumo dizer, é preciso ver os jogos, e vendo os jogos conseguimos traçar linhas que nos dizem se isso é provável de acontecer ou não. E era pouquíssimo provável que acontecesse esse renascer do Cristiano Ronaldo. E em termos de comunicação, temos um primeiro momento pós as declarações no campo para o treinador, para o ar, sobre o treinador, que é: estás com uma grande pressa para me tirar. Fernando Santos, num primeiro momento, aparece a dizer: não, eu estava a falar para o coreano. O próprio... Tem que ver com a pergunta que é feita a Fernando Santos. Foi uma pergunta mal feita? É uma pergunta, sim, é uma pergunta aberta sobre a insatisfação de Cristiano no momento da saída. Ok, não é uma pergunta concreta. Não é uma pergunta concreta sobre a frase não era do Cristiano, nem que... sobre essa frase. Essa frase nunca é mencionada naquele dia. É uma pergunta um bocado estranha, não é? Uma pergunta aberta para um... Normalmente os jornalistas fazem perguntas concretas. Eu creio que não é estranha, porque quem está no estádio também não se apercebe do que aconteceu. Ok. Quem está no estádio não se apercebe do que aconteceu. Vê que ele está insatisfeito da maneira como sai. Insatisfeito, e a pergunta que lança é sobre a insatisfação. E a resposta de Fernando Santos é sobre aquilo que acontece mais próximo dele. O segundo momento. Que é o segundo momento. Quando ele diz ao coreano: não me chateies, eu saio. Faz ali um sinal com o dedo a mandá-lo calar, e terá dito qualquer coisa. Depois do jogador coreano do Cho Gae-sung também lhe ter dito algo, e aquilo depois gera ali até um sururu entre vários jogadores. O calor normal do futebol. A pergunta é aberta ao Fernando Santos, tal como é aberta depois na zona mista ao Cristiano Ronaldo, e as respostas de Fernando Santos, e Fernando Santos
repete a sua resposta 4 ou 5 vezes nessa conferência de imprensa, e depois Cristiano Ronaldo diz praticamente a mesma coisa. Isso para mim é um exemplo de um trabalho de comunicação perfeito, que é: há um problema, tu antecipas o problema, orientas as partes envolvidas. Fernando Santos e Cristiano Ronaldo têm a mesma versão, defendem-na em sítios diferentes, traz até Cristiano Ronaldo à zona mista, que é uma coisa pouco normal de acontecer também ao longo da sua carreira, mas ele vem à zona mista na prática para também reforçar essa versão, e é uma comunicação perfeita. Porquê? Porque o treinador fala da insatisfação, mas tipo, não foi diretamente com ele, não foi cara a cara com ele, e portanto ok. É um desabafo. É um desabafo. E eu creio que aí, neste momento de comunicação perfeita, é aqui que havia a possibilidade de ter resolvido o assunto de outra maneira, não deixando pontas que depois se vieram a deslaçar. Se isto fosse, se ele soubesse o que é que tinha acontecido efetivamente, ele poderia ter dito: sim, eu ouvi, nem gostei muito, mas compreendo pela atenção e porque é normal um desabafo, e aquilo passaria rapidamente. A grande parte dos treinadores diz. E é o que acontece habitualmente. Nós vemos quando um treinador substitui um jogador estrela, normalmente eles ficam zangados. Para mim é muito importante que a insatisfação não tenha sido cara a cara com o treinador. É completamente diferente. Não foi um confronto. Não é um confronto. É um desabafo. E o Cristiano veio no final dizer que está tudo bem. Aliás, o Cristiano Ronaldo até diz: o que acontece no campo fica no campo, que é o habitual, não é? Nunca me esqueço que Luís Figo também, um dia substituído, se calhar até por Cristiano Ronaldo, também saiu do campo, não cumprimentou o treinador e foi para o balneário rezar. Ninguém gosta de sair. Ninguém gosta de sair. Mesmo num jogo como era este contra a Coreia do Sul, que não tinha assim um grande peso, mas não tinha marcado, não estavam a sair bem as coisas, estavam a sair bem. No fundo, esse jogo contra a Coreia é o jogo que acentua a ideia de que talvez sem Cristiano Ronaldo a equipa possa encontrar outro tipo de soluções, e eu creio que tudo isso pesa na frustração do Cristiano Ronaldo. E naquele momento, para que não houvesse pontas soltas, o que poderia ter sido ou o que deveria ter sido indicado ao treinador é: ele de facto saiu insatisfeito, disse uma frase que foi vista, e o melhor é não darmos importância a isso. E não podemos escapar do mundo das redes sociais, onde nos minutos logo a seguir saiu em todo lado que isto estava a acontecer. E sendo certo que esse trabalho de comunicação acontece ao mesmo tempo que nós estamos a conseguir ver tudo o que aconteceu, não é? E a pensar: estou-me a fazer de parvo? Na emissão da SIC Notícias, isso foi claro ao longo do pós-jogo e à noite. Foi claro a delimitação dos dois momentos, de que tinha realmente acontecido um primeiro momento e depois o segundo, dos quais eles tinham falado. E fala em português. E fala em português. Para os coreanos, habitualmente. Sim, mas isso podia ter sido qualquer coisa. Podia ter sido qualquer coisa. Há aqui uma. Eu já quero ir ao segundo momento, que é quando Fernando Santos volta outra vez a falar deste tema. Sim. Porque isso é importante. Mas nas redes sociais há um fenómeno que, em vez de ser um fenómeno objetivo, em que cada um de nós olha desapaixonadamente e diz o que pensa, há um fenómeno quase de pós-verdade. Isto é, tu só podes ser, neste episódio como noutros, ou pró Cristiano Ronaldo ou contra. E há uma polarização e um choque comunicacional aqui em tudo, de pessoas que tu conheces e que não ligam a futebol, e que é duas palavras aqui, que é ingratidão, por um lado, ingratidão pelos grandes feitos, e por outro lado, vocês não estão a ver que o homem já não consegue mais? Há aqui um choque. Há aqui um choque em tudo, não é só neste momento, é em tudo o que neste caso toca o Cristiano Ronaldo, mas também em tudo o que toca Fernando Santos, o que toca o Diogo Costa, o que toca as opiniões sobre a seleção. Eu creio que há. Toda a gente fala de futebol, e acho que isso é uma das partes da beleza do jogo e do futebol ser uma espécie de língua franca por todo o mundo, é universal. Mas pouquíssima gente vê os jogos de forma consistente. Na prática, nenhum de nós, quer dizer, tu sim, mas nenhum de nós percebe porra nenhuma de futebol. Não tem que ver, não, até pode perceber.
Vemos outras coisas lá. Não vê os jogos consistentemente. Ou seja, e de uma forma desapaixonada. Mesmo uma pessoa que perceba de futebol e que tenha prática de futebol, que tenha sido jogador, tenha sido treinador, o que seja, se não viu 90% dos jogos do Manchester United desta época, aquilo que nos diz sobre o Cristiano Ronaldo tem pouco peso em relação à realidade do Cristiano Ronaldo no atual. fundo não está a fazer o trabalho de casa e está-nos a falar de uma coisa que não sabe. Que, lá está, se esse não é o trabalho da pessoa, é perfeitamente aceitável. É assim que funcionam as coisas, não é? É assim que funcionam as coisas. Mas olha, aqui nos fenómenos mundiais, e eu acho que começou no Euro 2004, nós costumamos ver, eu costumo ver muito o futebol como um fenómeno até muito masculino. Quando se mete estas competições, as mulheres dizem: eu também vejo isto. Mas o futebol, eu creio que já há muito que não é um já fenómeno passou disso, não é? Já passou, e até a própria realidade dos estádios hoje em dia é completamente diferente. Mas incorporam aqui umas visões diferentes daquilo que é o clássico, isto é, a turba clássica discute o fora de jogo, o golo e o frango. Estes novos públicos discutem a emoção, a há um vontade, lado emocional que é mais o querer, que tem muito que ver com tu não veres os jogos ou não vês os jogos completos. Vês o resumo, vês o golo, vês o que queres ver, a frase do Cristiano Ronaldo repetida 150 vezes, vês a justificação do Fernando Santos repetida 150 vezes e crias uma ideia acerca do acontecimento através desses flashes que são retirados do acontecimento. Faz uma avaliação fragmentária da realidade. Completamente. Isso não é um risco para distorcer completamente esta história. E por isso mesmo é que o desporto, no nosso caso é o futebol, noutros países há outras modalidades que têm esse peso, mas no nosso caso é o futebol, e creio que a nível mundial é o futebol aquele que está mais impregnado desta situação. O desporto enquanto um campo de teste, um campo de experimentação, um laboratório acerca das maneiras como se podem trabalhar diferentes verdades. E neste caso o aparecer das pós-verdades é algo que aconteceu primeiro no futebol, muito antes de acontecer na política e muito antes de nós começarmos a ter consciência e começarmos a falar realmente sobre isso. Porque quando tu tens, e em Portugal isso é muito visível, em Espanha é muito visível nos dois principais clubes, quando tu tens clubes que tentam atrair para si todo o discurso que sai do clube para fora, a hegemonia no fundo do discurso. Exatamente. E consegues fazê-lo porque usas as ferramentas próprias para que essa comunicação seja feita, e é muito difícil hoje ver-se um jogador ou um treinador falar fora deste ambiente controlado do canal do clube, das redes sociais do clube, do podcast do clube, não é? E então para o consumidor que... Isso é muito pouco livre, não é? Consome, é assim, mas que cria a ideia de que se não é dito pelo clube não é livre. Ou seja, as pessoas associam a ideia de condicionamento a quem está numa posição de neutralidade porque não acreditam que a neutralidade exista. É uma espécie de propaganda, no fundo. Completamente, sim. Quando eu acredito muito mais se foste tu a fazer uma pergunta do que propriamente o canal de televisão do próprio clube a fazer uma pergunta ao seu próprio jogador. Mesmo que a pergunta seja a pergunta mais honesta e mais bem feita do mundo. Sim, e isso deveria ser aquela alfabetização mínima, não é? O campo mínimo da nossa percepção em relação às coisas. Se a pergunta é feita por um elemento externo e neutro, não é? Que está numa posição em que pretende ser independente dessa influência direta do clube ou do partido político, podemos estar a falar, isto aplica-se a qualquer tipo de organização, a qualquer das realidades. Obviamente a nossa noção devia ser, esta pergunta pode ter outro tipo de alcances,
pode chegar mais longe. O contraditório, o fazer a pergunta Exatamente. certa, ou ter um outro prisma. Mas a leitura atual é, e nós vemos isso também em tudo, tentar colar no jornalista, no entrevistador, no comunicador, O inimigo? o inimigo, e portanto aquela pergunta é sempre uma pergunta que aquilo deve estar a interessar à outra parte, seja ela quem for. Esta pergunta foi encomendada pelo outro que Exatamente. me quer. E isso acontecer, voltando ao futebol, isso acontecer no que é a realidade dos clubes. Eu um dia ser chamado de sportinguista e no dia a seguir ser de benfiquista e no outro dia ser deportista, eu creio que é uma situação com a qual nós já vivemos Mas uma que até seleção, percebo. mas uma seleção é outra Mas coisa. que quando entramos no campo da seleção e a forma como a informação sai tende a ser muito próxima da realidade de um clube. É o mesmo modelo. E a percepção das pessoas também passa por aí. E portanto, quando alguém diz o Cristiano Ronaldo este ano faz 16 jogos, é 16 vezes utilizado pelo Manchester United, boa parte delas como titular em diferentes competições, e não está a um nível alto. É óbvio para todos, não é? Quando alguém diz isso, é visto como falta de respeito por Cristiano Ronaldo. Falta de gratidão. Falta de gratidão. Quando não tem nada a ver uma coisa com outra. Não há discussão sobre isto, pois não. Isto é, essa discussão não nos leva a lado nenhum, porque é no fundo um diálogo entre partes que não estão a falar a mesma língua sequer. E por isso volto à ideia. O facto da grande maioria das pessoas não ver os jogos de forma consistente abre aqui realmente caminho para que tu possas ter vários tipos de verdades, não é? Ou engendrar vários tipos de verdades que subsistem, aquelas que são fruto dos flashes de maneira mais perene do que aquelas que são fruto de análises profundas. Em suma, não percebemos nada disto e estamos a fazer uma história na nossa cabeça baseada em pequenos fragmentos que estão naturalmente descontextualizados e que nós não conseguimos compreender. Sim, eu gostaria que isso fosse, a conclusão daqui fosse uma chamada de atenção para a forma como nós lidamos com as coisas, não só no futebol, mas também fora dele, na nossa vida. Porque também na nossa vida, as nossas opções políticas, as tomadas de posição em relação às coisas que acontecem no mundo, estão também debaixo dessa ameaça. E se nós não percebermos isso, cada um de nós não perceber isso, passamos a ser também um instrumento dessa pós-verdade e não uma pessoa individual com os seus direitos e as suas liberdades plenas. Um momento do pensamento crítico, que é obviamente crítico para não sermos marionetes. Vamos fechar este tema. Fernando Santos depois percebe que aquilo que passou entre a comunicação que foi pensada versus a realidade que todos nós vemos, obviamente não colava uma coisa com a outra, aparece com uma declaração para mim brutal em termos de comunicação, que é: não gostei nada, não gostei mesmo nada. Sim. É porque aí, lá está. Aí nós ficamos a saber que Fernando Santos não estava na posse de todas as informações no momento em que falou na primeira conferência de imprensa. E que aquele momento, que essa primeira conferência de imprensa, o que sai dali implicava que existissem vencedores e perdedores neste episódio. E quando Fernando Santos volta a pegar no assunto para esclarecer que agora que tinha visto não tinha gostado mesmo nada do que tinha visto, recentrou a coisa, dá a volta ao texto, passa ele a ter o poder sobre aquele momento, recupera, digamos assim, a liderança do processo, mas é bom que se perceba contra não só Cristiano Ronaldo, mas também contra a comunicação da Federação. E a partir desse dia passamos a ter duas comunicações.
Uma que é a comunicação da Federação e outra que é a comunicação do selecionador nacional. E por isso é que esse momento, para mim, é um momento de grande viragem no comando de Fernando Santos à frente da seleção, porque é a primeira vez que acontece o interesse de Fernando Santos vir ao de cima, contrariando a tese comunicacional que a Federação defendia, e que depois volta a acontecer numa conferência de imprensa posterior, quando depois da Federação dizer que ter saído um comunicado, dizer que Cristiano Ronaldo estava de corpo e alma com a equipa e que não tinha acontecido nenhum episódio de ameaça em que ele dissesse que quisesse sair, Fernando Santos vem dizer que falou com Cristiano Ronaldo, o que é normal. E que a conversa não foi bonita? E que a conversa não foi bonita, que Cristiano não tinha gostado. Coisa que também seria normal, mas que mais uma vez é o selecionador que está a dar informação extra em relação à comunicação oficial. Que nunca saberíamos, que são aquelas conversas de balneário. Sim, nunca sabemos o que é que aconteceu, sim, exceto anos depois. E lá está, mais uma vez, ali, se Fernando Santos estivesse alinhado com a comunicação da Federação, o que ele diria é: falei com o Cristiano. Obviamente é um momento difícil, mas o Cristiano está connosco. E não foi isso, ele foi mais longe. Não foi isso, ele foi mais longe. Sim. E portanto criou, lá está, se recentrou a narrativa e pô-la noutro plano. Sim, nós neste Mundial, da parte dos elementos da seleção, tivemos dois tipos de comunicação. Uma, a da Federação, à qual os jogadores deram sempre sustentação na forma como falaram, com muita liberdade, muita abertura para falar de todos os assuntos, mas nunca ninguém fez nenhum comentário negativo. Muito profissionais. Em relação ao muito profissionais. A evolução do processo de comunicação. Sim, é brutal. E tu percebes, porque na generalidade e quase na totalidade dos jogadores da seleção não há ali nenhum momento que te pareça plástico. Não, de todo. Aliás, há dois momentos. Eu creio que o momento mais difícil, mas também era um momento de mais tensão, porque foi a primeira, foi o do João Mário. Sim, foi apanhado na curva, no fundo, quase. Era o primeiro e a pressão ali estava muito alta. A partir daí todos os jogadores que falaram sempre com muito à vontade. Há três momentos aqui de comunicação que eu gostava de comentar, e posso dizê-los todos e depois já lá vamos. O primeiro, um momento formidável quando Ramos marca os 3 golos e há uma imagem, julgo que é da Sport TV, em que está Bruno Fernandes e Otávio. Sim, em que é feita a pergunta e o Otávio diz: sim, espero que ele marque mais golos, que é para ver se vai embora. E há um riso, e eu digo: isto é comunicação. E a seguir o Bruno Fernandes pega na bola e diz: pois a gente lá quando joga as cartas explicou-lhe como é que ele faz e agora ele fez. Sai do padrão do vou chutar com o pé que está mais à mão, vamos tentar ganhar. A tática é um... Curiosamente, esse momento acontece com um jogador que está em Portugal já há muitos anos e com um jogador que está em Inglaterra, mas aquele é o modelo de comunicação Premier League. Juntar os dois jogadores. E que funcionou? E que funciona muito bem. Na Premier League temos semanalmente casos em que eles estão-se a divertir, vêm dois jogadores juntos. A Bundesliga também faz isso, mas a Premier League faz de forma instituída. Vêm 2 jogadores juntos da mesma equipa e tu crias ali um diálogo em que cria a situação divertida. E o Bruno Fernandes está muito habituado a esse modelo, sem dúvida nenhuma, e o Otávio entrou muito bem naquela conversa e sai um grande momento de comunicação, obviamente num dia de grande alegria, porque o resultado e o apuramento tinham sido fantásticos, mas sai um grande momento de comunicação que pessoalmente eu gostava de ver valorizado. Ou seja, é o tipo de comunicação livre, solta, que o diretor de comunicação do clube dificilmente permitiria de género, agora vão para ali 2 jogadores. Isto é arriscado. E isto pode saltar. E nós vamos tentar que saia uma piada, não é? Não funciona. O diretor de comunicação tem imenso medo do que possa sair dali, mas funciona muito bem, funcionou muito bem. Aí num momento bom, num momento mau, se quisermos, ontem chegada a Lisboa da seleção, Pepe no papel de capitão, também. Sim. Um discurso... Sim, Pepe, Fernando Santos sublinhou isso mesmo, que o líder de discurso no balneário é Pepe. É claramente um jogador que tem essa influência no grupo e que depois
não só no discurso, mas há momentos icónicos neste Mundial onde Pepe está, nos momentos em que Cristiano Ronaldo, vindo do banco, entra no campo e ele vai oferecer-lhe a braçadeira para Cristiano seja o capitão, ou esteja em campo como o capitão. Isso é um capitão a comportar-se, não é? E isto é um capitão a passar a sua braçadeira agindo como um capitão. E de facto creio que Pepe tem essa capacidade. Na forma como logo no primeiro dia de estágio há uma imagem dele a receber António Silva também. O Benjamin do grupo. Sim, percebe-se que há ali alguém que tem total consciência das suas ações e do peso que pode ter e daquilo que é importante fazer para que o grupo esteja bem. E Pepe é um atleta que tem essas preocupações e tem essa prática. Eu quero terminar em alta porque eu fiquei fascinado. Eu acho que eu gosto de o ver em campo e gosto de o ver a falar. Que é o momento em que há uma conferência de imprensa onde está Bernardo Silva. Sim. A dar uma lição de comunicação e de tática, explicando futebol para ignorantes, que é o que eu sou, não é? Eu estou lá sentado e estou a ver um jogador de topo a explicar-me finalmente o que é que... Ele levou-me tipo PlayStation, assim, anda comigo. Sim. Olha, eu vou para aqui no campo porque isto, eu vou por aquilo, isto acontece por isto, por aquilo. E eu pensei assim, isto é o jogo. Sim, sim. O Bernardo tem essa capacidade não só de demonstrar em campo, mas também de o conseguir explicar fora dele. Sempre foi uma personalidade que nunca teve propriamente aquela preocupação de medir muito as suas palavras ou as suas ações para defender os seus interesses. Defendeu-os e pronto. Assumiu quando quis assumir a saída do Benfica, quando Mas explica Bernardo Silva ainda não existia. Mas explica as coisas, não é? Explica as coisas. Eu lembro que depois, passado não muito tempo, há uma reportagem dele no Mónaco em que ele também fala abertamente do que se tinha passado, de porque é que o tinha feito e o que é que estava a fazer no Mónaco. E depois tem tido também a sorte de estar em clubes que alimentam muito esse tipo de discurso. O Manchester City com Pep Guardiola é um espaço também onde essa discussão parece ser muito, muito aberta, e é de facto um prazer podermos ouvir o Bernardo, e é daquelas personalidades que eu espero que tenha paciência, e sublinho paciência, porque muitas vezes no espaço de comunicação sobre o futebol, o ter paciência, o ter essa persistência é muito importante. E obviamente o Bernardo Silva, quando terminar a sua carreira, não vai precisar, não vai fazer por necessidade, se o fizer é por gosto, e esperemos que tenha essa paciência de nos explicar o jogo, de poder estar num espaço onde nos continua a explicar o jogo. Bom, e agora? Fernando Santos vai-se embora, não vai? Não sabemos, neste momento não sabemos. Quem é o próximo? Pois, primeiro é preciso saber se Fernando Santos sai do lugar. Eu creio que pela primeira vez ficou essa porta um bocadinho escancarada. Mas o ciclo mudou claramente, não é? E o ciclo mudou claramente. Eu creio que todos estes acontecimentos é a primeira vez que de facto há um jogador que diz que não quer estar na seleção. Portanto, é a primeira vez que há um problema no grupo da seleção desde que Fernando Santos tinha chegado. E isso, a meu ver, será... É certo, Fernando Santos, no dia em que sair, sai como o treinador que pela primeira vez ganhou um campeonato europeu com Portugal, mais uma Liga das Nações, ganhou a Liga das Nações, que esteve num período também importantíssimo. Esperemos que não seja o melhor de sempre, esperemos ter mais alegrias, mas um período, uma resistência no topo que não é propriamente o normal do futebol português. Então deixa-me mudar a pergunta. Deixa-me só dizer isto. Mas o mais importante de Fernando Santos é ter conseguido vir de 2014, 2015 até 2022 sem problemas no seio da seleção, que era também uma realidade que nós estávamos muito habituados com
De 2 em 2 anos havia uma grande tourada. Exatamente, e portanto não houve nada. E esta foi a primeira vez que houve a questão do Rafa, um jogador a não querer estar no grupo, esta questão com o Cristiano Ronaldo, esta forma de lidar com duas visões comunicacionais não em conflito, mas em acrescento, que deixou também aqui alguns equívocos à mostra. Creio que o ciclo futebolístico já estava... Já não se tinha grande esperança de que pudesse ser modificado. Se não consegue cumprir no lado da gestão, então o ciclo terminará mesmo aqui. E mudará. Ok, então se não for agora ou daqui a 2 anos, não sabemos como é que é o contrato. Sim. Quem tiver que decidir, que decida isso. Quem é que tu, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, vês aqui como pessoas que pudessem ser... Neste momento nós temos um grupo de jogadores com enorme qualidade e que nos próximos 4 anos continuará a ser um dos grupos de jogadores com mais opções de todo o mundo. E portanto o Europeu 2024 e o Mundial 2026, na minha opinião, devem ser vistos como um todo, como um processo em que há que começar a trabalhar agora, em janeiro de 2023, para ganhar as 2 provas, para alcançar o melhor resultado possível nessas 2 provas, tendo em conta este conjunto de jogadores. Na minha opinião, há uma pessoa, há um treinador que está por dentro deste grupo, já trabalhou com todos estes jogadores, está dentro da federação e a nível futebolístico seria a pessoa indicada para o fazer. Rui Jorge, selecionador de sub-21. Um discreto e competente, treinador, selecionador, não é? Exatamente, que eu creio, por aquilo que é a sua experiência e por aquilo que é o seu discurso nas várias entrevistas que deu ao longo destes anos, é o perfil ideal para conseguir conjugar o lado desportivo com este lado de manter uma certa paz dentro do grupo, conhecendo muito bem todos aqueles atletas, lidando com eles desde muito jovem, um treinador até com um certo perfil de formador, que eu creio que poderia ser o encontro perfeito para nos próximos 4 anos Portugal se manter a alto nível. Então e os Mourinhos desta vida? Então e os Jorge Jesus desta vida? Então o trabalho do selecionador é muito diferente do trabalho do treinador de clube. No caso do Jorge Jesus, até vejo mesmo como muito difícil que ele próprio se consiga adaptar à ideia de ter jogos de 3 em 3 meses. Mesmo no Mourinho, apesar de aqui e ali ele já ter dito que seria algo em que ele pensaria, não me parece que ainda seja esse momento também para ele, e provavelmente nunca será. E por outro lado, para além das diferentes características entre o selecionador e o treinador, por outro lado, quer Jorge Jesus, quer José Mourinho são treinadores de uma escola de um certo conflito, de um certo combate a um predomínio externo que não existe no trabalho da nossa seleção, e não é esse o momento atual da nossa seleção. Não estamos aqui num momento muito mau em que precisamos de alguém que puxe a seleção para outro nível, não. Estamos lá em cima, só temos que continuar a afinar para poder chegar mais longe, e aí creio que não seria esse o perfil. Pergunta final. A mim venderam-me que ia ter um Brasil com a Argentina nas meias finais e um Portugal-França, e acabo por levar com o Marrocos e com a Croácia. Sim. Quem é que vai ser campeão do mundo? Eu creio que te continuarão a vender um Argentina-França na final, que no momento de partida deste Mundial não seria algo inesperado. Eu creio que seria um dos jogos possíveis das finais. São as 2 equipas que entram como favoritas. A Croácia, é bom não esquecer, foi finalista do Mundial em 2018 e está a voltar a mostrar todas as mesmas capacidades, apesar da sua principal estrela Modric estar com mais 4 anos, 37 anos, mas continua a ser um jogador muito importante, um grupo muito forte na defesa, um meio-campo fantástico, um guarda-redes que foi herói neste último jogo e que pode, repetindo exibições assim, continuar a dificultar. Estás-me a anunciar que é uma Croácia e Marrocos na final? Estou-te a anunciar que a seleção da Croácia não venderá fácil a eliminatória, a meia-final à Argentina. E então, se a final for esse Argentina-França, tens... Argentina-França.
eu continuo a ver a França como uma equipa que tem mais soluções no jogo. E, perdeu 5 titulares, não estão aqui 5 titulares e continua a funcionar igual. Se nós em setembro fizéssemos o 11 da França e sem pensar muito nos lesionados, teríamos feito um 11 onde 5 dos jogadores estão lesionados e não entraram neste grupo final, e ainda assim continua a ter uma defesa muito forte, um ataque muito forte e um meio-campo que está abaixo daquilo que seria a melhor França, mas que está também muito bem. E eu creio que é a seleção que tem mais soluções. A Argentina, um pouco dependente de Messi e daquilo que Messi consegue produzir à sua volta, é a equipa mais emocional naquelas que estão na competição. É a equipa que mais consegue fazer dominar um ambiente caseiro nos jogos. Tem sido de facto impressionante ver os jogos da Argentina, exatamente pelo ambiente que tem nas bancadas. Mas normalmente no futebol a equipa melhor preparada, a equipa com mais soluções, acaba por conseguir definir, e eu creio que a França tem tudo para ser bicampeã mundial. Ou então, pomos lá a Argentina e pomos Marrocos e no fundo e no fim ganha Marrocos. Marrocos é uma grande história e se calhar nós em Portugal não estamos a vivê-la. Sim, é uma grande história. No máximo do seu potencial, porque eliminou Portugal, não é? Mas é uma grande história. A primeira vez que está um país africano numa meia final, um país árabe num Mundial que é disputado também num país árabe, e isso tem muito peso, grande tem energia impacto, a jogar, uma grande energia a jogar, uma grande dedicação. Todo o ambiente na seleção, desde a opção de levarem as famílias todas com eles e de estarem a conviver durante este processo sempre com as famílias, demonstra aqui uma inteligência emocional muito, muito alta, de um grupo que tem 14 jogadores que não são nascidos em Marrocos, portanto um grupo muito impregnado também por essa diáspora marroquina, um pouco por toda a Europa. É uma grande história e eu fico muito feliz que Marrocos esteja a conseguir escrever esta história, apesar de obviamente ter gostado que Portugal ficasse pelo caminho. Luís, muito obrigado. Obrigado.